Fala pessoal, estamos de volta para mais um episódio para responder suas perguntas que vocês fizeram aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, a respeito de endometriose. Eu sou o Dr. Tomil Arazawa, médico ginecologista e, gente, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like nesse episódio e compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar. Acompanhe a gente também lá no Instagram, em @endotoxoficial. Pergunta da Fernanda. A endometriose só causa dor na relação sexual quando está inflamada? Fernanda, a dor na relação sexual, especialmente de profundidade, é um sintoma dos mais específicos relacionados à endometriose. Isso porque poucas doenças e poucas alterações na saúde da mulher podem causar esse tipo de sintoma, especialmente quando esse sintoma é mais crônico, ou seja, tem longos meses ou anos de duração, e principalmente quando esse sintoma está associado a alguma posição específica na relação. A posição que geralmente as pacientes mais se queixam da dor na relação relacionada à endometriose é a posição de 4 apoios, mas não necessariamente somente nessa posição. Outros pacientes sentem dores em outras posições também. E respondendo sua pergunta, não necessariamente a endometriose dará esse sintoma de dor na relação sexual somente quando ela está inflamada. Por quê? Mesmo com o uso de bloqueios hormonais ou com ajuste do estilo de vida, ou seja, quando a doença está menos inflamada e mais bloqueada, os pacientes podem continuarem sim a sentir esse sintoma. Por quê? Esse sintoma geralmente está associado ao contato do pênis no fundo da vagina onde está a endometriose. E ao ter o contato da doença, do foco da endometriose, ele pode deflagrar dor, e a paciente pode sentir dor nessa situação, mesmo que muito desinflamada e bloqueada com hormônios. Então, respondendo a sua pergunta, não, a endometriose pode causar essa dor, mesmo quando bloqueada. Pessoal, se esse tema dor na relação sexual e endometriose for de interesse de vocês, fala aqui pra gente nos comentários que a gente chama algum convidado ou convidada para fazer um episódio no nosso podcast. Pergunta da Angel. O Caliste é considerado anticoncepcional? Angel, o Caliste é o Genogest, tá? É uma marca do Genogest que é o princípio ativo, então. O Genogest é um tratamento hormonal, tá? Específico para endometriose. Ele, isoladamente, não é considerado anticoncepcional. Então, se você olhar lá na bula, ele vai falar, ele não garante contracepção, ele não é anticoncepcional, é um tratamento hormonal. Existe, na verdade, um anticoncepcional que tem o Genogest também como composição dessa medicação. Nessa situação ele pode ser sim anticoncepcional, mas só quando ele está associado a um outro hormônio que é o estrogênio. Então, resumidamente, o Genogest, seja o Caliste, o Alurax, a Lurene ou qualquer outra marca do Genogest, isoladamente não é considerado anticoncepcional e, portanto, recomendamos, se você não pretender engravidar ou não ter o risco de engravidar, associar o uso do Genogest a algum outro método, como um método de barreira, tal como uma camisinha. Pergunta da Daniele. Doutor, o Dilmirena mascara os sintomas da endometriose? Daniele, o Dilmirena é um tratamento hormonal para controle da endometriose. E quais são os objetivos dos tratamentos hormonais? Primeiro, tentar controlar os sintomas da doença, ou seja, melhorar a qualidade de vida da paciente relacionada às dores proporcionadas pela endometriose. E segundo, tentar controlar a progressão da doença. Nesse quesito, algumas pacientes que usam Dilmirena podem ter sim uma melhora significativa de algumas cólicas e de algumas outras dores. Portanto, isso pode eventualmente mascarar sim a endometriose, especialmente nas pacientes ou que não fizeram o diagnóstico da endometriose ou que não mantiveram um acompanhamento desses focos de endometriose. Então, independente do uso ou não do Dilmirena, é importante fazer o segmento. Acompanhe com seu médico especialista, fazendo não só consultas periódicas, mas também exames periódicos para acompanhar a progressão ou avaliar se a doença está estável ou não. E assim, a gente minimiza o risco de mascarar e ter uma surpresa no futuro. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse modelo de episódio, deixa aqui seu like, nos seguem aqui no YouTube, lá no Instagram também, deixa sua pergunta para a gente trazer para os próximos episódios e assim responder a sua pergunta aqui para todo mundo. Pergunta da Mila. Qual o exame correto para identificar a endometriose? Mila, a gente está falando aqui de diagnóstico da endometriose.
O diagnóstico de uma paciente com endometriose começa antes mesmo do exame. Ele começa na consulta médica. Na consulta, a gente vai avaliar todos os sintomas que a paciente tem e quais aqueles sintomas mais suspeitos. Após a avaliação dos sintomas, a gente vai para o exame físico. Então, o primeiro exame para identificar a endometriose é o exame físico ginecológico. A gente não precisa, a princípio, nenhum exame complementar neste momento. E o exame físico, por vezes, já nos mostra os pontos de maior dor e, eventualmente, até a gente pode sentir no toque vaginal onde estão esses focos. Aí então a gente vai para os exames complementares, principalmente exames de imagem. Os dois principais exames de imagem que hoje são mais indicados para o diagnóstico da endometriose são, primeiro, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal com protocolo para mapeamento da endometriose, que precisa ser feito por um médico radiologista especializado e com experiência no diagnóstico da endometriose, ou, dois, a ressonância magnética com preparo intestinal e também com um protocolo para mapeamento das lesões de endometriose, e que também precisa ser avaliado por um radiologista especializado e com experiência no mapeamento dessas lesões. Com isso, temos dois exames que são complementares entre si e que vão ajudar a melhorar o diagnóstico desses focos, mapear esses focos, para um planejamento adequado do tratamento ou mesmo para um acompanhamento adequado ao longo dos anos. Pergunta da @histórias do casal. DIP e endometriose, qual a relação? Primeiro, saber o que é DIP. DIP significa doença inflamatória pélvica, que é uma infecção da região pélvica da paciente, especialmente útero, e que pode levar a trompas e ovários também, geralmente causadas por bactérias sexualmente transmissíveis. Então, qual a relação da doença inflamatória pélvica e endometriose? Ambas podem causar dor pélvica. Geralmente, a doença inflamatória pélvica causa uma dor mais aguda. Então, geralmente são dores que a gente fala assim, eu não sentia dores e passei a sentir cólicas, dores na relação sexual, geralmente associado a um corrimento, que pode vir acompanhado de febre, inclusive. Então, a doença inflamatória pélvica é um quadro mais agudo. E qual que é a relação com a endometriose? A doença inflamatória pélvica é um diagnóstico diferencial em relação à endometriose, então pacientes que principalmente têm dores na relação, precisamos avaliar a secreção vaginal, descartar a presença de bactérias sexualmente transmissíveis, tais como a clamídia, micoplasma, ureaplasma, gonococo, tricomonas, entre outras, porque na presença dessas bactérias e sintomas sugestivos de endometriose ou da doença inflamatória pélvica, a gente precisa tratar essas bactérias. Alguns estudos, mas isso ainda não é comprovado, sugerem que a presença de algumas dessas bactérias ou de uma ou outra bactéria desse tipo poderia influenciar não só na inflamação, isso é fato, a bactéria pode influenciar mais a inflamação e consequentemente mais dor, mas eventualmente até facilitar a progressão da doença. Isso ainda não está confirmado na literatura médica, gente. A ciência não demonstrou isso ainda, mas alguns estudos de laboratório sugerem. De qualquer forma, essas bactérias que causam a doença inflamatória pélvica também são causas importantes de infertilidade. Então, precisamos investigar como diagnóstico diferencial e, se identificado, tratar essas infecções. Gente, essas foram as perguntas que a nossa equipe Endotox selecionou para trazer para o episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal, acompanhe a gente lá no Instagram e deixa aqui sua pergunta nos comentários. Chama a gente aqui, porque provavelmente a gente vai conseguir selecionar sua pergunta para os próximos episódios. Sou o Dr. Tomio Arazawa e agradeço a sua audiência e nos vemos na próxima.